Boa noite a todos. Mais uma live das faculdades BWS. A gente toda quarta-feira, quando não tem um problema maior de ser quarta-feira, a gente está aqui para conversar com vocês e trazer informações, procurar resolver dúvidas, contar com a participação sempre grande dos nossos seguidores. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que nunca cansa, né? Sempre a gente tem muito a falar. Vamos falar com o Dr. Gleicon Michos, doutor em Medicina do Esporte, nosso coordenador do curso de pós-graduação em Medicina do Exercício e do Esporte, sobre a realidade das dietas e dos suplementos na hipertrofia, né? Até que ponto suplemento é importante, qual suplemento é importante, como que nós vamos colocar isso para o nosso paciente. O Gleicon já está entrando aqui, né? Ele tem uma experiência enorme, um conhecimento que todos conhecem. Quem conhece o Gleicon sabe do conhecimento dele. E hoje a gente vai tentar, mais uma vez, dar mais informações e esclarecer dúvidas o quanto a gente puder. Bem-vindo, Gleicon. Já te elogiei um monte. Boa noite, mestre. Eu costumo tentar entrar depois dos elogios, até para não constranger você e você ficar bem à vontade de elogiar o quanto que você quiser. Ou até falar mal, não tem problema. A gente só fala a verdade sobre você, a seu elogio. A nossa relação nos permite. Quão mais hipertrofiados nós vamos sair essa noite, nessa 1 hora que nós temos pela frente? Dá tempo? Dá tempo. Embora, assim, tem gente que chega no consultório que é para ontem, né? Todos. Aí é bem difícil, aí não dá tempo. Na outra aula, parece até que essa live é meio que uma continuidade daquela, né? A gente fez de propósito, né? E aí, tem muita coisa para falar sobre nutrição esportiva ainda, sobre essas histórias todas, porque na aula passada a gente falou muito sobre treinamento, a gente falou muito sobre shape. E a gente vai continuar falando sobre shape, mas na verdade, hoje a gente vai ser um pouquinho mais específico de poder dizer como é que a gente vai construir esse shape, né? Como é de que maneira a gente vai conseguir construir, de que maneira a gente vai poder chegar lá, né? A imensa maioria dos nossos pacientes, eles chegam no consultório querendo massa muscular e um máximo de definição. O que a maioria não entende é que, às vezes, a gente tem que abrir mão um pouco da definição para o ganho de massa muscular, né? Eu estava falando com um paciente hoje à noite, que é um atleta. Na verdade, assim, é a primeira vez que ele vai competir, né? Ele era um corredor de 100 e 200 metros e era assim, o cara respirava, ele ganhava massa muscular muito grande. E até acabava ficando meio pesado demais, né, para os objetivos. Porque um corredor de 100, 200 metros, ele tem que ser forte, sem dúvida alguma, ele tem que ser musculoso, sem dúvida alguma, mas ele não pode perder essa relação peso-potência, né? Já um bodybuilder, né, ele não precisa ter essa relação peso-potência. Um triatleta precisa, qualquer esporte que tem que deslocar o próprio corpo, ele tem que ter essa relação peso-potência. Então, quanto mais potência, mais músculo ele vai ter que ter, mais pesado ele vai ter que ficar. Mas isso é uma relação, né? Já o bodybuilder, e aí ele não precisa nada disso, ele não precisa dessa relação peso-potência. Pelo contrário, a potência que ele tem que ter é para deslocar a resistência, que não é o peso dele, mas o peso que ele treina na academia. E aí é interessante que ele tenha uma maior potência, né? Uma maior força. Essa força é que vai gerar estímulo para essa hipertrofia. Eu sempre falo que o exercício físico é meio que um pedreiro, né? Ele vai construir
uma parede. Mas para construir essa parede, ele precisa de cimento, ele precisa de tijolo, ele precisa de areia, ele precisa da massa, né? E do tijolo para poder construir essa parede. Senão ele não vai conseguir construir. Então não adianta a gente ter um bom pedreiro sem falta de material. E o que muda determinadas horas a gente precisa de um processo mais rápido, levantar a parede em si, e determinadas horas a gente precisa de um processo mais refinado, vamos dizer assim, que é quando a gente vai rebocar essa parede. E aí entra essa questão de quando é que a gente vai construir rápido, quando é que a gente vai trabalhar pesado e quando é que a gente vai fazer um ajuste fino, vamos dizer assim. E aí tem esses diferentes nomes, né, em inglês, que a gente pode falar de booking, né, que é esse crescimento, e esse crescimento fino, que seria o cutting. Nós temos dois tipos de booking. Nós temos o booking, booking, né, que a gente não chama de booking sujo, mas o outro tipo de booking, sim, a gente chama de clean book, né, que seria o booking limpo. Qual é a diferença entre um e o outro? No booking, a gente não está muito preocupado em relação ao percentual de gordura do nosso paciente. No clean book, sim, a gente não quer jamais que o paciente ganhe massa gorda, ou pelo menos que ele ganhe uma massa gorda muito, muito controlada. Que ele não ganhe mais que 1, 2% de massa gorda. Quando ele tiver o booking, né? Quando ele tiver esse crescimento. Diferentemente do cutting, que daí a gente quer justamente que ele perca o máximo de massa gorda sem perder nada de massa muscular. Exatamente. Ou que ele perca o mínimo de massa muscular possível. Então nós teríamos as duas situações. O que os não atletas que vão consultar no nosso consultório, eles não entendem é que muitas vezes eles chegaram num patamar que a gente tem que começar a trabalhar com eles como se eles fossem um atleta. E eles não querem, eles querem o tempo todo crescimento com definição, crescimento com definição. Então a gente teria que ter alguns pontos de corte para determinar quando é que a gente vai crescer, quando é que a gente vai definir. Para o atleta, interessa, sim, é o calendário. Né? O calendário vai interessar muito mais. Qual é o calendário de competição dele? Em que situação do calendário que ele se encontra? Um atleta de bodybuilder, que é onde se aplicam esses conceitos de booking e cutting, o booking seria o momento de ele estar se preparando, mas a competição está relativamente longe. E o momento de cutting seria o pré-season, ou seja, seria o pré-competição, pré-contest, né? Seria exatamente pré-competição. E aí, nesse momento, é que a gente vai fazer essa definição. Muito bem. No nosso paciente de consultório, muitas vezes ele não entende que ele estacionou. Não é que ele estacionou. Ele chegou num ponto que ele já extrapolou muito o limite genético dele. Não adianta ficar dando mais droga para ele, testosterona ou coisa do gênero, sem que a gente mude isso que a gente chama de estratégias dietéticas ou estratégias nutricionais, né? Então não adianta só ele aproveitar a janela de oportunidade, de ele tomar proteína bonitinho depois do treino, de ele tomar creatina bonitinho depois do treino, de ele comer bonitinho uma comida fit de 2 em 2 horas, que lá pelas tantas isso não vai funcionar mais. Então nós precisamos trabalhar com ele como se ele fosse um atleta. E aí, para o homem, nós teríamos um limite de corte
de 15% de gordura. Por que 15% de gordura? Da onde que eu tirei isso? 15% de gordura, e não está em nenhum livro, isso é uma coisa bem minha, bem da minha prática, né? É o percentual de gordura de um homem normal, né? Então, a partir de 15%, nós temos um percentual de gordura mais alto. E tudo que é abaixo de 15%, nós temos um percentual de gordura mais aproximado do que seria o estético, né? Entre 15% e 10%. Para baixar de 10%, seria realmente um atleta. Muito bem. Então, quando a gente faz um booking, eu tento não deixar passar desse ponto de corte, em torno de 15%. Claro, se ele for a 16%, não tem problema, não é uma sangria desatada esse 1% aí. Então, o booking no meu consultório, na verdade, normalmente vai ser um clean book, porque ele vai tentar não deixar o paciente ganhar muita gordura. A menos que sejam aqueles pacientes que não engordam nem com reza braba. Não tem jeito. Então, esse cara, eu posso fazer um booking sujo, né? Que ele não vai ganhar percentual de gordura. Eu preciso fazer isso para que ele ganhe massa muscular. Tá? Então, eu preciso sujar o booking dele. O que significa? Se ele ficar comendo marmitinha fit o tempo todo, ele não vai chegar lá. Ele vai precisar comer porcaria no final de semana. Leia-se pizza, hambúrguer, ele vai ter que comer batata frita, porque senão a gente não consegue atingir o aporte calórico que a gente precisa para esse paciente. E por que final de semana? É uma estratégia mesmo, né? Final de semana porque ele não vai para academia. Então é o momento dele encher, né, o tanque de combustível para que na próxima semana ele realmente possa treinar com esse tanque de combustível bem cheio. Então, isso seria a estratégia de booking. A diferença entre um booking sujo e um booking limpo. Existia antes uma ideia entre os bodybuilders de que o booking tinha que ser sujo e pronto, está acabado. Então, tinha que fazer um off em que eles fizessem ganhasse um monte de massa gorda até, para que se eles não ganhassem tudo isso, eles não ficassem fordo, vamos falar assim, né? Eles não ganhariam toda a massa muscular que eles precisam, né? Deixa eu entrar aqui. Vai lá. Eu estou imaginando, eu estou aqui o tempo todo, né? Claro, hoje a live, você é o artista. Então eu vou pôr na duas perguntinhas aí, parece, né? Mas uma muito específica, eu achei, né? Eu fico me pondo na posição do que os alunos, do que os médicos perguntam, né? Mas como é que eu faço para alguém comer a ponto dele ganhar massa muscular, né? E não ganhar gordura? Como é que deve ser essa alimentação? É claro que você não vai dar receita da alimentação, mas você vai basear como? Você vai basear muito em proteína, você vai controlar qualidade de gordura, quantidade de carboidrato. Não precisa ser detalhado, mas assim, para ficar um pouco mais claro o que seria um booking. Claro. Primeiro, cada paciente é um paciente, né? Eu tenho um paciente que ele hipertrofia com dieta low carb, ele absolutamente não come carboidrato. E tem outros pacientes que realmente a gente precisa fazer esses bookings sujos. Eu tenho um paciente que é bem assim, né? E ele só posta foto de hambúrguer, ele só posta foto de pizza, e todo mundo diz, mas desgraçado, como é que tu pode comer tudo isso e ficar com esse shape maravilhoso que tu tá? Na verdade, o que ele fala é assim, ó, eu não vou ficar postando foto de marmita chata que eu como a semana inteira.
Eu vou postar a foto do hambúrguer que eu como no final de semana. Eu vou zoar. E aí, azar, né? Deixa o pessoal pensar que eu só como isso e tô com esse corpo. Mas, na verdade, não é, né? Ele tem as refeições livres e ele pode fazer aquelas refeições livres. Primeiro, como é que a gente vai saber isso? A gente vai saber pelo número de calorias, a gente vai calcular o número de calorias adequadas para aquele paciente. A gente vai distribuir nas refeições durante o dia e a gente vai deixar uma, duas refeições livres, algumas refeições livres que a gente não vai calcular o número de calorias, que a gente vai deixar ele comer livremente, tá? Mas durante a semana, a gente realmente vai calcular o número de calorias e vai distribuir nos macros adequadamente. Quando eu falo de macros, eu estou falando de carboidrato, eu estou falando de proteínas, eu estou falando distribuir os macros adequadamente. Muito bem. Então, vamos lá. Se essa dieta ela vai ter quanto de proteína, vai depender muito também do fármaco que o paciente está usando. Se ele está usando ou não alguma coisa. Se ele está usando hormônios, aquela regrinha de 1,8, né, a 2 gramas de proteína por quilo por dia vai furar. Não adianta. Você vai ter que colocar mais. Você vai ter que colocar bem mais que isso. Tá? Então, nós podemos ir até 3. Eu já teve paciente meu comendo 4 gramas de proteínas por quilo por dia. Ah, mas ele não vai aproveitar tudo isso. Eu não sei. Você não tem certeza absoluta disso quando se trata de fármacos, quando nós estamos falando de esteroides anabólicos. Porque daí nós não temos evidência. Nós temos evidências de estudos sem esteroides. Agora, com esteroides, a gente perde totalmente as evidências e a gente meio que tem que ir tateando para ver o que o paciente precisa tomar, quanto que o paciente precisa comer e de cada paciente, ok? A mesma coisa com os carboidratos, né? A gente também vai calcular os carbos, vai distribuir, né? A gente vai fazer a distribuição. Claro que a gente vai concentrar mais os carbos pré e pós-treino, naqueles que a gente está usando menos carboidratos, né? Não esqueçam que o pós-treino não é só imediatamente depois do treino, mas sim nós temos esse pós-treino que vai durar até 4 horas depois do treino, quando nós temos essa janela de oportunidades de a gente realmente colocar mais proteína e mais carboidrato, que esse paciente vai absorver mais. Claro que se ele estiver usando esteroides, isso tudo relativiza um pouco. Por quê? Porque nós estamos falando que ele meio que permanece 24 horas numa janela de oportunidades. Entendeu? O esteroide está fazendo o músculo trabalhar o tempo todo. Principalmente no que a gente chama de nessa parte de pós-treino, né? Que já acontece bastante num treino num treino resistido, né, na musculação, mas ele é extremamente potencializado pelo uso desses fármacos, né? Então a gente precisa recalcular tudo isso e repensar quando nós estamos diante de um paciente que está usando esse tipo de recurso ergogênico farmacológico, tá? Então vai mudar. A gente não pode se ater muito ao que a gente aprendeu bonitinho na escola, né? Naquela história de 4 gramas por quilo de peso por dia de carbo, 1,8 de proteínas por quilo de peso por carbo por dia, né? E então a gente vai ter que mudar um pouquinho. E às vezes, mesmo assim, tem aqueles pacientes que a gente vai precisar, daí a gente pode sair um pouquinho dos fármacos, vai ter aqueles pacientes que, independente de qualquer coisa, a gente pode e deve mantê-los em low carb e ocasionalmente, né, fazer um overload, um carregamento, né, um carb up aí, né, uma estratégia de utilizar mais carbo durante uma semana, durante alguns dias, para quebrar um pouco esse metabolismo que vem dos
dos carboidratos mais reduzidos, né? Ainda hoje eu atendi um paciente que justamente a gente fez uma estratégia de aumento da ingestão de carboidratos nele, e ele realmente ele não vinha ganhando mais, né? E aí a gente começou a ganhar mais, tá? Só que, claro, esse paciente, ele vinha num final de segunda parte de um ciclo, ou seja, de 4 semanas em diante. Nas primeiras 4 semanas ele não ganhou muito, porque justamente ele estava tentando não sair da definição, verão, né, sazonalidade. E aí, nas 4 últimas semanas que ele resolveu comer mais carbo, e aí ele resolveu, tá bom, agora já passou tudo, eu vou comer mais carbo. Ele realmente ganhou mais massa muscular e, pelo contrário, até definiu mais, tá? Então, a gente tem que pensar em termos de atleta, como é que a gente vai distribuir esse bulking, esse cutting, de acordo com os campeonatos. Se é o meu paciente normal, e se essa coisa da sazonalidade é muito importante para ele, a gente vai ter que prestar atenção nisso. Verão, inverno, né? Agora, com a pandemia, que está todo mundo mais quietinho, ficou um pouco mais fácil. Mas tem alguns pacientes que me davam uma rasteira quando eles vinham com a historinha assim, verão no Brasil, verão na Europa. Verão no Brasil, verão na Europa. Então, eu meio que tinha que ficar num cutting eterno com eles, né? Eles não podiam ganhar massa muscular porque era o verão em Floripa e depois junho, julho, sei lá, agosto, o verão em Ibiza. E aí tu me mata, né, nego? Porque eu vou ter que te manter definido o tempo todo. Isso é muito ruim para quem quer crescer de verdade. Então, o que eu costumo fazer? E aí vai a minha estratégia, né? A minha estratégia é aproveitar o inverno desses nossos pacientes que não são bodybuilders, mas eles querem um shape de atleta, fazer um booking que vai depender, né? Se é um clean book ou se é um booking mais sujo, depender do paciente, né? Do percentual de gordura que ele está saindo para esse booking, do paciente quanto que ele vai se importar de ganhar massa gorda. E aí isso é que vai definir realmente como que vai ser esse booking. Trabalhar com gay é mais difícil, já vou falando, porque agora não, pandemia tudo mudou, né? Mas tinha as baladas que o povo ia tirar a camisa e aí mesmo durante o inverno não queria nem de jeito nenhum, absolutamente ganhar massa, perder a definição do abdômen. Daí se vira Dr. Glycon de manter o cara em tentar crescer o cara sem ele ganhar gordura na barriga, porque ele tinha que mostrar a barriguinha nas botes. Eu dizia assim, cara, pelo amor de Deus, nas baladas. Bote é do meu tempo ainda, né? Do seu também, né, Gilmar? Cara, pelo amor de Deus, me dá uma folga e me dá um mês, sei lá, para eu tentar fazer tu crescer um pouquinho, porque senão não vai dar, a gente vai ter que embaçar, como eles falam, né? A gente vai ter que embaçar um pouquinho esse abdômen, senão tu não vai ganhar massa muscular, tu não vai crescer, tu vai ficar nesse peso aí e tá acabado. E pior é que não tem, assim, ó, já vou deixando claro pro pessoal, é que não tem a história de ou você cresce ou você não cresce. Pelo contrário, né? Se ficar nessa mesmice sempre, né? Na mesma dieta, tentando manter definição o tempo todo, o que vai acontecer? Vai acabar que você vai perdendo massa muscular. O teu organismo vai se acostumando com essa história aí e você vai perdendo volume. Não adianta. Então, obrigatoriamente, até para manter, não estou nem falando crescer, ocasionalmente você vai ter que fazer um booking, tá? Ocasionalmente vai ter que fazer. Não dá para ficar aí cutting o tempo todo. Muito bem, tá. E aí ele vamos dizer, ele está fazendo um ciclo de esteroides, ele saiu do ciclo de esteroides
ele vai fazer ou uma TPC, terapia pós-ciclo, ou ele vai fazer um que a gente chama de washout, né? Ele não vai usar nada, né? Isso tem que fazer também para limpar receptor, até para essas drogas funcionarem. Não adianta, não dá para ficar em ciclo eterno, não tem jeito, né? E quanto mais droga usar, mais necessidade de uma TPC e um washout. Muito bem. E aí, como é que fica nessa TPC e no washout? Dá para ficar assim, Glauco, agora eu vou fazer muito aeróbico, porque eu já não tenho mais os esteroides, eu vou aproveitar e vou fazer o aeróbio, agora eu vou aproveitar e vou limpar essa gordurama toda. Não, 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 não. Fora de ciclo não é o momento de você fazer nada. Fora de ciclo é o momento de você tentar manter o que você ganhou, músculo, ou tentar manter o que você perdeu, gordura, tá? Como é que eu sei que você... E o mais importante e o mais difícil é tentar manter o músculo, não é tentar não ganhar gordura, tá? Então, o que a gente sabe? Como é que eu sei que nutricionalmente ele está conseguindo manter o mínimo, né? Aquele músculo que ele ganhou? Ele vai ganhar 1% de gordura. Tá? É muito importante que ele ganhe pelo menos 1% de gordura, tanto na TPC quanto no washout, porque daí eu sei que o músculo está ganhando a comida, a nutrição suficiente. O único jeito que eu tenho como medir de que esse músculo realmente está ganhando o suficiente é quando sobra um pouquinho a ponto de ele formar gordura. Tá? Então, esse é o raciocínio que a gente faz. Então, esse é o momento realmente de não tentar perder gordura. Se ganhar massa muscular, ótimo, maravilhoso, mas não é o momento que eu quero que o meu paciente defina, não. Tá? Se ele fez um ciclo de bulking e ganhou gordura, vamos dizer que ele fez junho, julho, né? Agosto, setembro, outubro, é o momento de ele só manter, tentar não perder aquela massa muscular que ele ganhou durante o ciclo de bulking, tá? Muito bem, aí nós vamos chegar no verão, lá por novembro, dezembro, e aí a gente vai fazer o cutting, que a gente vai tentar definir, né? E aí aí que entra, para mim, o principal papel dos esteroides anabolizantes, que não é o ganhar volume, né? Mas sim funcionar como anticatabólico, né? Nesse momento de cutting. E aí, se ele em cutting ganhar massa muscular, ótimo, maravilhoso. Mas, assim, o cutting é bom quando o paciente perde o mínimo de massa muscular possível. Como é que eu vou saber que esse cutting está sendo bom? Aí vem as aulas que o pessoal tem na medicina do esporte, que o pessoal tem na nutrologia esportiva, mas principalmente na medicina do esporte, porque eles aprendem a medir mesmo, não só a raciocinar. A aula de antropometria, onde nós vamos ver as relações antropométricas, as relações perimétricas, para saber que realmente esse indivíduo está perdendo gordura, mas ganhando qualidade. Tá? Que ele não está perdendo massa muscular. Porque se ele começa a perder massa muscular no cutting, as relações antropométricas vão entregar isso. Absolutamente. Na hora. Então eu vou ver que dobra que ele perdeu, onde é que ele está perdendo. Isso vai entregar como é que está indo o meu cutting. Que perímetro, como que está sendo, que perímetro que eu quero que ele perca, que perímetro que eu não quero que ele perca, ou que ele perca o mínimo possível. E aí as relações perimétricas vão me informar se esse cutting está sendo bem sucedido ou não. Não é chute, é ciência mesmo, tá?
Não tem nenhum artigo escrito, mas eu ensino para os meus alunos a observar essas relações, né? Por exemplo, a relação de raiz da coxa, que a gente chama de coxa 1, com a medida perimétrica da coxa 2, que é o meio da coxa. Então, essa relação, ela tem que melhorar, que é o que eu chamo de índice de Michels, euzinho aqui, que é a relação entre coxa 1 e coxa 2. Os meus alunos já estão acostumados com isso. Já apresentei isso em alguns congressos. Então, essa relação coxa 1, coxa 2 é que vai nos determinar se o bulking está sendo bem sucedido ou não. O cutting, né? O cutting está sendo bem sucedido ou não. Até para o bulking, ela também serve. Até para o bulking, né? Eu tenho que aumentar algumas coisas sem perder essas relações perimétricas, né? Clayton, tem uma pergunta Oi. interna aqui, que você já passou, mas talvez estejam querendo um número. Qual a proporção de carboidrato, proteína e lipídios usada num clean bulking? Você vai falar que depende do paciente, né? Mas assim, tem algum número médio? Já respondeu o nosso... Não, eu meio que já respondi se ele está usando fármaco ou não. Eu já respondi isso. Né? Se ele está usando fármaco ou não. Se ele tem um percentual de gordura alto, e aí eu vou ter que fazer uma dieta mais low carb, e aí eu posso fazer esses overloads de carboidratos de vez em quando, né? E aí vai depender a resposta dele mesmo de perder gordura, que está muito relacionada com o treino, com o que ele está treinando. Eu acho que se a gente coloca essas medidas assim, a gente meio que engessa, sabe? Eu não gosto muito disso. Eu gosto de paciente para paciente, porque são muitas variáveis em jogo. É genética, é o treino, são os fármacos, muita coisa em jogo então, mesmo. Você colocou uma coisa aí que está implícita no que você fala, mas assim, das pessoas aceitarem a necessidade de ter um centro de orientação, né? Não dá para comer muito ou comer pouco na academia e querer chegar... Não, você chega, né? Claro. Melhorar, todo mundo melhora fazendo atividade física. Mas você querer chegar num patamar melhor, eu vou comer mais, eu vou comer menos, né? A gente vê o tempo todo isso. Chegam para a gente e perguntam, o que eu tenho que comer? Eu já tenho a resposta. Comida. Ótimo. Não é? A pergunta só posso responder isso. No meio da academia, você pergunta o que eu tenho que comer, eu falo comida. Ué. Porque como, quando, o que você está fazendo? Então, assim, foi muito legal, assim, você colocou de uma maneira subliminar, mas assim, não dá para fazer essas coisas com regrinha de 3, com equação matemática. Não. Até porque é dinâmico, né? Muda. É dinâmico, por isso que eu não gosto da tal da pirâmide alimentar. Entendeu? Primeiro que ela já parte de um erro básico de tanto carboidrato, né? Nem quem está fazendo bulking sujo vai comer tanto carboidrato daquele jeito ali, né? Talvez o pessoal do bulking sujo chegue mais perto daqueles 60%, 70% de carboidratos ali, daquela base, daquela pirâmide, daquele jeito. Então, mas aí o nosso paciente base do consultório, mais seu do que meu, não vai querer ficar igual os grandes bodybuilders, que são umas pessoas gordas, feias no off-season, né? O nosso paciente do consultório não vai querer isso. Por isso que ele sempre vai fazer clean bulk. Okay? A não ser que ele queira ser o bodybuilder, vai competir. Mas isso não é a maioria. Mas chega momentos, tem alguns, que eles estacionaram e eu tenho que fazer o bulking sujo neles. Mas eles nunca vão ficar daquele jeito. Sujinho, né? Por quê? Por que eles não vão ficar daquele jeito? O que eu quero que eles entendam é que aquele paciente está usando insulina, principalmente, para ficar daquele jeito, misturado com esteroides e misturados com GH, com hormônio de crescimento. Então, ninguém... Muito alta. Não, em doses muito altas. Não é dose anti-aging de 1 UI por dia, não. É muito.
né? Então, assim, não pensem, é igual a mulherada, não, eu não quero fazer braço, porque eu vou ficar com um braço grande. Filha, você tem um braço grande porque você está gorda, desculpa, tá? A hora que você definir o seu braço, você vai ficar com o braço fino, porque você não tem testosterona para ficar com o braço grande, filha, tá? Então, não quero treinar braço, porque eu vou ficar braçuda. Eu já sou braçuda, você é braçuda porque você é gorda. Tá? Então, defina esse braço, perca gordura do tríceps, que é o tríceps principalmente está deixando gorda, que tem uma relação com esse estrogênio todo aí, que você está tomando de anticoncepcional, ou que você tomou, né? E agora você está colhendo os frutos de uma coisa que você fez, e não vai desaparecer da noite para o dia, porque você tomou durante anos anticoncepcional. Então, você é estrogênica, você está estrogenizada. Você tomou uma coisa anti-anabólica, um esteroide anti-anabólico durante muito tempo, né? Então, assim, ó, vai treinar braço sim. Ah, então eu vou treinar braço, eu vou queimar gordura local? Não, também. Senão a gente se matava nos abdominais. E não é assim. Mas o treinar braço vai te dar tônus muscular, vai ajudar a desenhar, é mais uma massa muscular para queimar, é mais uma massa muscular no pós-treino que vai estar metabolicamente ativa, etc, etc, etc. Aproveita Tá? que você está falando de mulher Sem e falar, responde. filha, que um dia você dá descanso para essas pernas aí, que você quer treinar todo dia perna. Você não vai crescer treinando perna todo dia, não adianta. Aproveita que Fala, você está amigo. falando de mulher e responde essa pergunta da Loreta, que é a professora do Tá, nosso ambulatório de reposição hormonal da BWS, uma ginecologista, tá. e conceitualmente existe um corpo saudável feminino com ciclos de testosterona. Eu acho que falta a Obviamente parte que da sim. pergunta, mas Obviamente que sim, tá? Vamos lá. Quem que disse, e aí eu vou dar uma cutucada nela mesmo, quem que disse que as ex-mulheres, os atuais homens trans, não são saudáveis? Hum? Então, todos eles não são saudáveis. Começa por aí, porque eles utilizam altas doses de testosterona. E aí a gente seria muito irresponsável se a gente desse todas aquelas doses, né, para uma pessoa e comprometer a saúde dela. Então começa por aí, tá? Então vamos lá. Vamos tirar o saudável agora, que sim, a gente pode ter um corpo feminino saudável com altas doses de testosterona. Só que ele vai deixar de ser um corpo feminino. Aí nós vamos falar de estética. Nós vamos falar de fenotipicamente, né, de gênero, né? Então ele vai perder características de gênero feminino. E aí eu concordo com você que a maioria da mulherada que está pegando pesado nos esteroides está perdendo características de gênero feminino, né? Então não adianta depois você botar cabelão, aplique, unha postiça, cílios enormes, andar maquiada, você vai parecer uma traveca. Desculpa. Ah, não pode falar. pode. Desculpa. Não pode falar. Não, não pode falar essa palavra. Tá? Você vai parecer um homem trans. Você vai parecer um homem trans. Tá? Uma mulher trans. Desculpa, eu tô fazendo zona. Você vai parecer uma mulher trans. Você vai estar com a voz rouca. Você vai estar toda com a cara quadrada. Entendeu? Mesmo que você faça todo o laser da vida para tirar toda a barba que você ganhou, né? Todo o pelo que você ganhou, você vai parecer uma mulher trans, tá? Então, olha só, nós podemos sim ter um corpo feminino saudável, inclusive com altas doses de esteroides. Mas nós não teremos mais um corpo feminino, tá? Então, para ter um corpo feminino, a gente tem que ter mão leve. Dr. Glycon dá aula de esteroides e todo mundo que assistiu minhas aulas de esteroides sabe que a regrinha é menos é mais. Sempre, 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 sempre. Então,
O que é menos? É aquela dose mínima lá no oeste da curva de sigmoide de ação dos esteroides que a gente vai ter uma certa ação. E essa dose para mulheres é mínima mesmo, gente. Vocês não têm ideia como ela é mínima. Realmente é mínima. Por quê? Porque a mulherada está tudo com o receptor tudo aberto. E é muito fácil fazer a mulherada ganhar o pouco que elas querem. Nenhuma delas quer virar bodybuilder. Tá? Então, assim, é muito fácil. Com um bom treino, com uma boa dieta e um tisquinho, um cheirinho de esteroides, você realmente ter um belo corpo feminino. Tá? Onde você vai manter essas relações perimétricas adequadas ao corpo feminino. Onde você vai manter essas relações antropométricas adequadas ao corpo feminino. Hoje a gente já sabe, e os meus alunos aprendem, até onde que eles podem ir, onde que eles não podem ir. Onde é que significa antropometricamente, né? O quanto que essa mulherada vai androgenizar. O que significa isso? Como é que nós vamos transformar essa androgenização em números antropométricos antes que aconteça uma coisa chamada virilização? Androgenização vem antes da virilização. Muitas vezes eu tenho pouca virilização, mas eu já tenho muita androgenização. Então, nós temos dois conceitos diferentes aí que a gente não pode confundir. Tá? Então, um corpo feminino, né, que a gente ainda chama com características bem ginoides, né? Então, ele tem determinadas relações antropométricas e é muito importante que ele mantenha essas relações antropométricas. E a gente sabe, a gente começa a notar isso. Muito antes até, não precisa... vamos trabalhar com taxinha de hormônio. O hormônio no sangue da mulher não pode, a testosterona, passar de tanto. Tá, peraí. Isso é uma coisa, é uma variável. E receptor? E se a desgraçada é cheia de receptor? Você faz o quê? E aí, com uma testo desse tamanho, ela vai virilizar. Tá? E se ela for cheia de enzimas conversoras? E aquele pouquinho de testo que você der, virá tudo DHT. Então, nós temos que pensar não só em testo sérica, mas em enzimas conversoras, e nós temos que pensar em receptores. E ainda que local que estão essas enzimas conversoras. Né? A nível periférico ou não. Nós temos 5 tipos de 5-alfa-redutases. Né? E algumas periféricas, tá? Algumas realmente que passou gel na pele, a 5-alfa-redutase está ali no folículo piloso. Então, passou o gelzinho aqui no antebraço, só naquele lugarzinho onde ela está passando, o gel já está criando penugem. Ok? Então, é bem aquilo que o professor Vilmar estava falando. Cada caso é um caso. Então, assim, não tem receita de bolo. Você precisa ir no médico que saiba tudo isso, mas saiba muito de nutrição, muito de treino, muito de fármacos, de recursos androgênicos, que saiba muito de suplementação para te orientar. Sinto muito. Deixa eu de novo. Deixa eu fazer terrorismo. Vai. A gente vê... É que depende muito de qual é o seu público, né? Eu não sou médico do esporte, então meu público é um pouco diferente. E eu vejo pacientes também de não médicos do esporte. Lembrar que, assim, se sair desse pouquinho, né, que você falou, da parte baixa que fez efeito, né, como deve ser para vários remédios, melhor remédio, a melhor dose de um remédio é a menor dose que faz efeito. Perfeito. E essa mulher não está preparada ainda. Ela até pediu para um médico receitar ali, sem examiná-la, sem nada.
e ela também não está treinando de direito, não está comendo tão bem quanto ela imaginava. Vai engordar. Na verdade, isso, antes de tudo, é criminoso, né, Vilmar? Vai engordar. É crime. Vai É engordar. crime ético. Não, E não. ela Então tira o não cara, vai deu fazer ali. nada. Ela Ela só foi vai no ter os médico, efeitos que colaterais. achava que sabia prescrever e prescreveu errado, momento errado, dieta errado. As pessoas Ela ficam só na vai ter os cabeça efeitos que colaterais. esteroide Sim. só faz ganhar músculo. Ele é Esteroide dá anabólico fome, para tá? gordura também, se você fizer Esteroide tudo dá errado. fome. Hã? Tá certíssimo que É, esteroide dá fome. então Então, se ela vai não ficar usar gorda. tudo isso, vai ficar gorda. Vai, gorda e peluda. Gorda, rouca e peluda. E careca ainda, olha lá. E é Né? muito frequente isso. É muito frequente. Sim, sim, É muito sim, frequente. sim, sim. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. São os Pronto, desavisados já fiz o terrorismo. Pronto. que são desavisados que entram nesses blogs, né, ou perfis de bodybuilders, de coaches, e eles não têm a menor ideia dessas relações todas, né? Eles não ficam estudando, a imensa maioria, salvo algumas honrosas exceções, que daí eles param de falar merda, que realmente estudam interação receptor, essa interação toda, e realmente, nossa, é fantástico, né? Alguns desses caras que sabem muito hoje lidam com grandes atletas, eles não lidam com o público em geral, e aí médico que se mete a copiar esses caras e lidar com o público em geral é que faz merda. Isso mesmo. Entendeu? Ou coach meia boca que não sabe nada disso e acaba fazendo corte e cola, tá? E aí também dá merda. Então são essas duas situações que dá merda. Nós né? temos mais 13 minutos. Sim. O nome da nossa live incluía a palavra suplementos. Sim. Que suplemento que realmente funciona? Quais suplementos realmente vale a pena você tomar e que te ajudam a melhorar a performance e até chegar na parte muscular que você quer? A primeira pergunta, para você falar. E a segunda, que está na cabeça de muitos dos meus alunos. Toma um antioxidante. Vai me atrapalhar a ganhar performance, a fazer condicionamento, a ganhar massa muscular? Ou tomar antioxidante não vai ser um problema para uma pessoa que não é um atleta de ponta? Pronto, já tem duas aí para 13 minutos. Ponto. Creatina. Maior nível de evidência. Tá. Creatina. Tá? Jamile, deixa eu responder essa linda. Tá. Realmente pode tomar whey sim, tá? O problema é a quantidade de proteína por grama por dia. Não é whey, tá? Quando a gente fala de rim. Não é whey, pode ser whey, tá? Whey ajudando ele a manter aquela quantidade de proteína por grama por dia. E outra coisa, depende, assim, também tem pacientes que não tem a pedra não tem relação com a proteína em si. Nós estamos falando daí, outra história, tá? E tem uma mistura aí de doença renal, de insuficiência renal, que realmente tem que diminuir a proteína, com litíase renal, tá? Mas eu vou deixar o whey agora de lado. E o suplemento que tem maior nível de evidência, que realmente funciona, que realmente não tem os efeitos colaterais, etc., é a creatina. E aí, quando a gente sai da creatina, segundo nível de evidência muito alto são os carboidratos, né? Os suplementos à base de carboidratos e quem é muito estudado são os corredores, né? Com as bebidas de reposição, bebidas isotônicas, né? Eu diria que um atleta ou até um paciente que faz treino resistido, se ele comer direito, tá? Ele não vai precisar dessa suplementação de carboidratos. Normalmente eu dou suplementação para quem não consegue comer direito, né? A pergunta ali, a Vanessa, tem como ter alto rendimento sem suplementação? Estou falando exatamente isso, que sim, que com comida a gente consegue perfeitamente, na verdade,
Eu tenho uma birra com um nutricionista que fica se preocupando com suplemento e com fitoterápico e esquece de passar comida direito, né? Não calcula um cardápio com diferentes dias, com diferentes situações para o meu paciente, não muda essa estratégia nutricional frequentemente com o meu paciente, como tem que ser com o paciente, né? Não só os meus, como tem que ser feito que nem com treino, mesma coisa. O treino a gente muda, porque que a estratégia nutricional a gente não vai mudar também? Vai sempre comer a mesma coisa? De jeito nenhum, absolutamente não. Tá? Então, proteína, depois creatina, carboidrato, depois nós viríamos com as proteínas, né? Aí a gente sai um pouquinho da creatina, mas a gente entraria no whey, né? Tem um alto nível de evidência também, tá? BCA é porcaria, tá? Para que se tem no whey? Para que tomar BCA? Jogar dinheiro fora? Absolutamente não. HMB tem uma certa evidência, sim, eu gosto, né? Mas não é tanto. Cafeína já foi e doping, mas atualmente está liberado e assim, o pré-treino que eu dou é cafeína, mas é café mesmo, não são cápsulas de cafeína, né? Então vamos lá para a segunda pergunta, né? Que são os antioxidantes, tá? Então vamos pensar em termos de hipertrofia muscular. Quais são as vias de hipertrofia muscular? Né? Nós temos hipertrofia muscular, né? Sarcoplasmática, hipertrofia muscular, hipertrofia muscular miofibrilar. Tá? Aí nós estamos falando de que hipertrofia? Quando nós estamos falando de antioxidar alguém, em termos de hipertrofia sarcoplasmática, nem aí, não tem nada a ver. Bom, quando nós passamos para a segunda hipertrofia, né, que é aquela que vai formar realmente a memória muscular, etc., né? Então, aí nós já estamos falando de processos, né, como a própria lesão muscular, né, que vai estimular determinadas vias, e mais ainda vem um processo inflamatório junto. Então, o processo mecânico, né, mecânico de estresse do músculo, o processo da proteína e do carboidrato, ou seja, da nutrição, vai contribuir com essa hipertrofia. O processo hormonal, né, via testosterona e via insulina. Então, nós teríamos essas três fontes primárias ou estímulos primários, né, para a hipertrofia. O estímulo secundário seria o processo inflamatório, né, para ganho de massa muscular. Muito bem. Os antioxidantes têm um poder anti-inflamatório? Tem, mas é limitado, né? Essa história de antioxidar para desinflamar é bacana, assim, sem dúvida alguma, para um indivíduo que é inflamado, levemente inflamado crônico, ou ele é obeso, etc. Quando nós estamos falando de um processo inflamatório tão grande, como tem que ser o processo inflamatório para hipertrofia muscular, esse antioxidante aí não vai fazer nem nada, nem cheiro, não adianta, né? Esquece. Então é besteira falar que não pode antioxidar, porque você vai perder hipertrofia muscular. Eu encho meus pacientes de ômega 3, que tem uma ação anti-inflamatória, né? E dou 5 gramas ao dia, e não é por causa disso que eles deixam de hipertrofiar. Eu dou antioxidantes para os meus pacientes, né? E não é por causa disso que eles deixam de hipertrofiar, absolutamente, tá? O que é ruim, sim, é você sentiu aquela dor pós-treino, você vai tomar um anti-inflamatório. Esse, sim, tem potência o suficiente para interferir no ganho de massa muscular. Esse, sim, é outra história, tá? Então, o que você não deve é tomar anti-inflamatório no pós-treino. Agora, antioxidar, besteira. Vai lá. Posso dar pitaquinho? Deve. É o caso clássico das perguntas dos nossos alunos e de alguns gênios blogueiros. Sim. Que ficam confundindo
ação bioquímica, reação química com um efeito clínico. Sim, 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 sim. Então, o antioxidante tem essa função? Tem. Ele Tem. atrapalha? Bioquímica. Para isso que você Não, está falando, não. não, claro que não. São duas É uma ação verdades muito separadas. grande. Entendeu? É muito grande. Tá? Ele não vai baixar, é muito simples, ele não vai baixar a sua dor, tá? Não é esse antioxidante aí que você está tomando, esse ômega 3, sei lá, qualquer coisa, o resveratrol, sei lá, alguma coisa assim, que você esteja tomando, vitamina C, que vai chegar a tirar a tua dor pós-treino. Ele não tirou a tua dor pós-treino, ele não Não tirou a influenciou nesse inflamação. processo. Não adianta, é pequena a ação. É. É só raciocinar desse jeito. Agora, um anti-inflamatório, sim, ele vai reduzir a inflamação a ponto de tirar a tua dor. Ou seja, ele vai analgesiar muito mais por desinflamar. Tá? Então, aí sim, aí vai sacanear todo o processo. Estamos acabando. E o Luiz Felipe Rangel pergunta uma coisa que está todo mundo está falando isso. Está todo mundo se confundindo que BCAA, como você falou, já tem no whey, já tem, entendeu? Comprar por quê, gastar mais por quê? Aminoácido essencial cura unha encravada, queda de cabelo, faz hipertrofia. Fala sobre aminoácido essencial. Tem no whey, tem na carne que você vai comer no pós-treino. Você treinou das 11 ao meio-dia, você vai almoçar. Logo depois, para que whey? Para que pós-treino? Não, aminoácido essencial, tá na moda. É isso que o rapaz perguntou. É besteira, intramuscular ainda, né? Que é pior. É. Ou seja, só quem vai ficar feliz é com quem está fabricando e quem está dinheiro aplicando. Não é quem realmente está recebendo. Não vai adiantar nada, é besteira. Você não vai crescer por causa disso. A menos se só vai crescer se a tua dieta for pobre em aminoácidos. Você não comer a comida certa na hora certa. Daí sim. Não, cresci. Nossa, eu tomei os aminoácidos, a injeção de aminoácidos e eu cresci. Claro, você não comia direito. Absolutamente não. Voltando à questão anti-inflamatória, então, a potência anti-inflamatória é muito importante. Então, imagina se nós estamos falando de um corticoide. Aí matou de vez. Por quê? Ele não vai ser só ação anti-inflamatória em si, como ele vai ocupar receptor de testosterona, né? O receptor androgênico, né? E aí você liberou isso de testo no pós-treino, porque você não está tomando testo, você está liberando pouquinho, é uma testosterona fisiológica, e você ainda está tomando aquela bomba de anti-inflamatório, de corticoide. Pronto, aí danou-se de vez. Aí acabou, né? Aí você interferiu com todo aquele processo lá, né? Não só desinflamou, como o anti-inflamatório não hormonal, mas você sim, aí você cagou de vez, desculpa, mas essa é a palavra, tá? Então, acho que era isso. Né? Perguntaram de glutamina aí pelo meio. A glutamina é super boa, indiretamente, tá? Ela não vai funcionar como anticatabólico como todo mundo pensa. Ela vai afetar a saúde intestinal muito, muito, muito. Isso é super importante para a absorção, principalmente, de micronutrientes, como o ferro, por exemplo, que é essencial para o crescimento muscular. Se nós não tivermos ferro, nós não temos o quê? Mioglobina. Se não tem mioglobina, não tem crescimento muscular, tá? Não tem jeito. A gente precisa de mioglobina. E para mioglobina, a gente precisa de ferro. E aí a absorção de ferro é essencial de que essa parede intestinal esteja íntegra, né? Senão, um dos primeiros oligoelementos que vão sofrer, né, dos micronutrientes que vão sofrer, é o ferro. Imagina magnésio, selênio e outros ferros, outros elementos que... não vou indicar marca nenhuma, Marta. Se vira. Vai acabar, vamos falar tchau. Então vou falar tchau. Tchau, Marta. Não vou indicar queratina. Tchau, pessoal. Tchau, Jamile. Valeu pela participação. Beijo. O assunto não tem fim. Vai ficar aqui na BWS, tá? No Insta da BWS. Vocês vão poder assistir, tá? Vai ficar gravado aí. E o assunto não tem fim. A gente volta
em algum momento. Fiquem atentos. Se vocês quiserem, peçam, tá? Mande uma DM para a BWS. Se vocês quiserem uma nova live falando sobre isso, realmente mandem um direct tanto para mim, no meu Insta, quanto pelo Insta da BWS, ok? Isso aí. Tchau. Valeu. Boa noite. Beijo. Tchau para todos. Tchau. Obrigado.